Entre 1971 e 1985, todos os 9 filhos de Mary Beth e Joy Tinning morreram, enquanto os médicos suspeitavam que as crianças tinham um gene da morte recém-descoberto. Amigos e familiares suspeitaram de algo mais sinistro. Mary Beth acabou sendo condenada por homicídio de segundo grau na morte de apenas um de seus filhos. Mary Beth Roy nasceu em 11 de setembro de 1942 em Johannesburg, Nova York. Ela era uma estudante mediana na Johannesburg High School e depois da formatura, ela trabalhou em vários empregos até se estabelecer como assistente de enfermagem no Wells Hospital em Nova York. Em 1963, aos 21 anos, Mary Beth conheceu Joy Tinning em um encontro às cegas. Joy trabalhou para a General Electric, assim como o pai de Mary Beth. Ele tinha uma disposição tranquila e era fácil de lidar. Os dois namoraram por vários meses e se casaram em 1965. Mary Beth Tinning disse certa vez que havia 2 coisas que ela queria da vida: casar-se com alguém que cuidasse dela e ter filhos. Em 1967, ela havia alcançado ambos os objetivos. O primeiro filho do Tinning, Barbara Ann, nasceu em 31 de maio de 1967. Seu segundo filho, Joseph, nasceu em 10 de janeiro de 1970. Em outubro de 1971, Mary Beth estava grávida de seu terceiro filho, quando seu pai morreu de repente. Coração. Este foi o primeiro de uma série de eventos trágicos para a família Tinning. O terceiro filho do Tinning, Jennifer, nasceu em uma infecção e morreu logo após seu nascimento. Em 9 semanas, os outros 2 filhos do Tinning o seguiram. Mary Beth sempre foi estranha, mas após a morte de seus 3 filhos, ela se tornou retraída e sofreu graves mudanças de humor. Os Tinnings decidiram se mudar para uma nova casa na esperança de que a mudança lhes fizesse bem. Depois que o quarto e o quinto filho dos Tinning morreram antes de completarem 1 ano de idade, alguns médicos suspeitaram que os filhos de Tinning tivessem uma nova doença. No entanto, amigos e familiares suspeitaram que algo mais estava acontecendo. Eles conversaram entre si sobre como as crianças pareciam saudáveis e ativas antes de morrer. Eles estavam começando a fazer perguntas. Se fosse genético, por que os Tinning continuariam tendo filhos? Ao ver Mary Beth grávida, perguntavam-se quanto tempo esta duraria. Os membros da família também notaram como Mary Beth ficaria chateada se achasse que não estava recebendo atenção suficiente nos funerais das crianças e em outros eventos familiares. Em 1974, Joy Tinning foi internado no hospital por causa de uma doença quase fatal de envenenamento por barbitúricos. Mais tarde, ele e Mary Beth admitiram que durante esse período houve muita agitação em seu casamento e que ela colocou os comprimidos que havia obtido de um amigo com uma criança epilética no suco de uva de Joy. Joy achou que o casamento deles era forte o suficiente para sobreviver ao incidente e o casal permaneceu juntos, apesar do que aconteceu. Mais tarde, ele foi citado como dizendo, abre aspas, você tem que acreditar na esposa, fecha aspas.
Em agosto de 1978, o casal decidiu que queria iniciar o processo de adoção de um menino chamado Michael, que morava com eles quando era filho adotivo. Na mesma época, Mary-Beth engravidou novamente. 2 outros filhos biológicos dos Tinning morreram e a morte de Michael se seguiu. Sempre se presumiu que uma falha genética ou gene da morte foi responsável pela morte dos 2 filhos de Tinning, mas Michael foi adotado. Isso lançou uma luz totalmente diferente sobre o que tinha acontecido com as crianças de Tinning ao longo dos anos. Desta vez, médicos e assistentes sociais alertaram a polícia que eles deveriam estar muito atentos a Mary-Beth Tinning. As pessoas comentaram sobre o comportamento de Mary após o funeral de seu 9º filho, Tammy Lynn. Ela ofereceu um brooch em sua casa para amigos e familiares. Seu vizinho percebeu que seu comportamento sombrio usual se foi e ela parecia sociável enquanto se envolvia na conversa usual que ocorreu durante uma reunião. Para alguns, a morte de Tammy Lynn foi a gota d'água. A linha direta da delegacia se iluminou com vizinhos, familiares, médicos e enfermeiras ligando para relatar suas suspeitas sobre a morte das crianças de Tinning. O chefe da polícia de Schenectady, Richard Nilsson, contatou o patologista forense Dr. Michael Benning para fazer algumas perguntas sobre a SMSL. Uma das primeiras perguntas que fez foi se era possível que 9 filhos de uma família morressem de causas naturais. Benning disse a ele que não era possível e pediu que ele enviasse os arquivos do caso. Ele explicou ainda ao chefe de crianças que morrem de síndrome da morte súbita infantil, também conhecida como morte no berço, não ficam azuis. Eles parecem crianças normais depois que morrem. Se um bebê fosse azul, ele suspeitava que fosse causado por asfixia homicida. Alguém sufocou as crianças. O Dr. Benning escreveu mais tarde um livro no qual atribuía a morte das crianças Tinning como resultado de Mary-Beth sofrer de síndrome aguda de Munchausen por proxy. O Dr. Benning descreveu Mary-Beth Tinning como uma viciada em simpatia. Ele disse, abre aspas, ela gostou da atenção das pessoas que sentem pena dela pela perda de seus filhos, fecha aspas. Em 4 de fevereiro de 1986, os investigadores de Schenectady trouxeram Mary-Beth para interrogatório. Por várias horas, ela contou aos investigadores diferentes eventos que ocorreram com a morte de seus filhos. Ela negou ter algo a ver com suas mortes. Horas depois do início do interrogatório, ela desabafou e admitiu que matou 3 das crianças. Joy Tinning foi levado à estação e encorajou Mary-Beth a ser honesta. Em lágrimas, ela admitiu a Joy o que havia admitido à polícia. Os interrogadores então pediram a Mary-Beth que revisasse cada um dos assassinatos das crianças e explicasse o que aconteceu. Uma declaração de 36 páginas foi preparada, e no final, Mary-Beth escreveu uma breve declaração sobre qual das crianças ela matou. 3. Timothy, Nathan e Tammy. Negou ter feito qualquer coisa às outras crianças. Ela assassinou e datou a confissão. De acordo com o que ela disse no depoimento, ela matou Tammy Lynn porque ela não parava de chorar. Ela foi presa e acusada do assassinato de 2º grau de Tammy Lynn. Os investigadores não conseguiram encontrar evidências suficientes para acusá-la de assassinar as outras crianças. Nas audiências preliminares, Mary-Beth disse que a polícia ameaçou desenterrar os corpos de seus filhos e rasgá-los membro por membro durante o interrogatório. Ela disse que o depoimento de 36 páginas era uma confissão falsa, apenas uma história que a polícia estava contando e ela estava apenas repetindo. Apesar de seus esforços para bloquear sua confissão, foi decidido que toda a declaração de 36 páginas seria permitida como prova em seu julgamento. O julgamento do assassinato de Mary-Beth Tinning começou no Tribunal do Condado de Schenectady em 22 de junho de 1987. Muito do julgamento centrou-se na causa da morte de Tammy Lynn. A defesa fez vários médicos testemunharem que as crianças de Tinning sofriam de um efeito genético
que era uma nova síndrome, uma nova doença. A promotoria também fez uma fila de médicos. A especialista em SIDS, doutora Mary Valdez Tapena, testemunhou que sufocamento e não doença foi o que matou Tammy Lynn. Mary Beth Tinning não testemunhou durante o julgamento. Após 29 horas de deliberação, o júri chegou a uma decisão. Mary Beth Tinning, de 44 anos, foi considerada culpada do assassinato em segundo grau de Tammy Lynn Tyne. Joy Tinning disse mais tarde ao New York Times que sentiu que o júri fez o seu trabalho, mas ele apenas tinha uma opinião diferente sobre isso. Durante a sentença, Mary Beth leu uma declaração em que lamentava a morte de Tammy Lynn e que pensava nela todos os dias, mas que não participou de sua morte. Ela também disse que nunca iria parar de tentar provar sua inocência. Abre aspas. O senhor lá em cima e eu sei que sou inocente. Um dia o mundo inteiro saberá que sou inocente. Talvez então eu possa ter minha vida de volta ou o que resta dela. Fecha aspas. Ela foi condenada a 20 anos de prisão perpétua e enviada para a prisão para mulheres de Bedford Hills, em Nova York. Mary Beth Tinning foi aceita em liberdade condicional 3 vezes desde seu encarceramento. Para surpresa de muitos, o investigador da Polícia Estadual William Burns falou em nome de Mary Beth, pedindo sua libertação. Burns foi o principal investigador que interrogou Tammy quando ela confessou ter matado 3 de seus 9 filhos. Quando questionada sobre seu crime, Tammy disse ao Conselho de Liberdade Condicional, abre aspas, tenho que ser honesta e a única coisa que posso dizer é que sei que minha filha está morta. Vivo com isso todos os dias, fecha aspas. Continuou ela, abre aspas, não tenho nenhuma lembrança e não posso acreditar que a fiz mal. Não posso dizer mais do que isso, fecha aspas. Os comissários da liberdade condicional negaram a liberdade condicional, alegando que ela mostrou pouco conhecimento sobre seu crime e pouco remorso. A última tentativa de liberdade condicional foi concedida em julho de 2018. Mary Beth deixou a prisão em 21 de agosto de 2018.